palestra, hoje com a nossa convidada super especial, né, para encerrar o nosso ano, né, o trabalho que a gente faz sempre, e recebendo o carinho de todos vocês aqui. Quero que você transmita todo o nosso carinho para o pessoal lá de Lumiar, né? E eu sei que você também trabalha lá em outras regiões lá, em todos os campos que você for, você dê o nosso abraço, pessoal do, esqueci o nome agora, mas Rio de Luz, enfim, gente, a gente tem assim uma vontade enorme, né, de juntar esse pessoal, né, que frequenta a Casa Espírita, que é adepto da doutrina espírita e coloca em prática os ensinamentos da doutrina. Porque uma coisa é conhecer a doutrina, outra coisa é colocar em prática. A gente está tentando fazer uma doutrina na prática, tá? A Sônia vai fazer só uma meditação pequenininha e a gente em seguida vai começar a palestra com a Janice, tá bom? Boa noite a todos. Hoje a meditação, o relaxamento, vai ser uma mensagem que eu recebi de Gilson há uns 5 anos atrás. E eu cheguei aqui nessa casa de oração em 2007. Eu adoro aqui, tenho o maior respeito e carinho por aqui, por todos. E eu recebi essa mensagem dele, eu guardo até hoje, até está com a assinatura dele aqui. E eu vou ler para vocês. Ser feliz. Ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições dos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir o não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, curtir os pais e ter momentos poéticos com os amigos, mesmo que eles nos magoem. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar, eu errei. É ter ousadia para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade para expressar, eu preciso de você. É ter capacidade de dizer, eu te amo. Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. Que nas suas primaveras você seja amante da alegria e quando errar o caminho, recomece tudo de novo, pois assim você será cada vez mais apaixonado pela vida. É descobrir que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer.
usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível e você é um ser humano muito, muito especial. Eu desejo um Feliz Natal para todos vocês. Boa noite a todos. Estamos todos emocionados. Falar de Gilson, né? Toca os nossos corações. Além desse mês, ser um mês tão especial. E ouvir essa mensagem tão linda e lembrar desse querido amigo, realmente faz a emoção escorrer. Meus queridos. Então, meus irmãos, aqui estamos para nosso último encontro, né, da casa desse ano. Um ano que foi, assim como os dois últimos, anos diferentes, né? Onde tivemos que nos reinventar de todas as formas, onde tivemos medo, onde perdemos pessoas, onde tivemos experiências. Mas chegar ao fim do ano, que na verdade, final de ano, início de ano, esse marco temporal é apenas um marco psicológico que tem um valor simbólico para todos nós, né? Fim de um ciclo, início de outro. Mas, na verdade, tudo vai ficar igual se nós nos permanecermos iguais, não é? De nada adianta, eu acho que está bom. De nada adianta nós comemorarmos um novo ano se nós não formos novos para o novo ano. Então, o tema que eu trouxe para dividir com vocês, na verdade eu fiz no mês passado, porque me pediram um tema para finados, né, falar de morte. Só que eu quis levar essa mensagem de uma outra forma, porque dentro da psicologia, né, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, dentro da psicologia, quando nós enfrentamos esse assunto sobre morte, e quando nos deparamos com um paciente que tem medo da morte, nós vamos no desenrolar do processo terapêutico percebendo que essa pessoa que tem medo da morte, ela teme a vida. Porque vida e morte são duas faces da mesma moeda. Então, o tema que eu trouxe, por que a morte é necessária? E eu fiz questão de trazer, embora a Clélia até tivesse me pedido, fala alguma coisa sobre Natal, eu falei, vou falar, mas dentro desse tema. Porque eu percebo que morte é um assunto tabu, que deixou de ser algo comum, como na antiguidade, para virar algo que a gente tem uma fantasia de que se não falarmos de morte, ela não nos pega. E é apenas uma fantasia, porque desde que nós começamos a nos entender por gente, né, que temos o raciocínio mais aprimorado, como crianças e adolescentes, a gente já se depara com o assunto da morte, sabendo que ela vai nos alcançar em algum momento. Que nós começamos a perder pessoas, ou muito próximas, ou no entorno, e toda criança passa por algum tipo de perda pela morte. Então nós começamos a refletir sobre a morte, ou deveríamos começar a refletir sobre a morte desde quando? Desde sempre. Mas hoje o que eu vejo é que não é isso que acontece. As pessoas evitam falar sobre morte, evitam falar em casa sobre morte, como se ela assim não nos achasse. E eu digo que a gente precisa flertar com a morte. Nossa, que coisa mórbida para se falar em dezembro. Mas não é. Flertar com a morte é nós nos depararmos com esse assunto, com algo que é inexorável. Não tem como nós escaparmos.
Alguém tem ideia aí de alguém que vive todo o tempo sem desencarnar, né? E nós ainda temos uma vantagem, que somos espíritas, porque nós sabemos que não morremos, a gente apenas desencarna. Mas ainda assim eu encontro muitos espíritas que têm medo da morte, que têm medo de espírito. Mas nós somos espíritas, nossos filhos são espíritos, nossos pais são espíritos. Aqui somos todos espíritos, muitos desencarnados, mais do que os encarnados, e muitos encarnados. Então, nós que abraçamos essa doutrina, que é esclarecedora, que faz com que nós tiremos o véu de coisas que estavam ocultas, nós precisamos usar o conhecimento para a vida prática. Como, por exemplo, flertar com a morte. Porque, se não vejamos, se a gente não para pensar sobre morte, em nenhum aspecto, quando ela nos alcança, seja por alguém amado ou pela nossa própria, o que vai acontecer? Nós vamos ficar surpresos, no mínimo, né? E aqueles que trabalham em reunião mediúnica já se depararam com cenas muito tristes de espíritos que não sabem que morreram. Na literatura espírita, nós vamos ter esse assunto colocado vastamente, de irmãos que desencarnam e não sabem que desencarnaram, que ficam longos períodos dormindo, para aqueles que acham que a morte é o nada. E mesmo para nós, espíritas, muitos ficam atordoados. E aí eu sempre lembro de um acontecimento que se deu com um tio meu, Gerson, um grande orador, autor de livros da nossa doutrina, grande trabalhador do Cristo. E ele, certa feita, teve um acidente, e aí ele disse que quando ele apagou, né, um ônibus veio de frente ao carro dele, bateu de frente, ele só chamou por Jesus, viu um aro de luz branca e apagou. Quando ele dá por si, ele acorda, estava numa maca, num corredor de hospital. E ele começou a pensar: eu estou vivo ou eu estou morto? Isso é prova de alguém que flerta com a morte, que sabe que a nossa morte física vai ser apenas uma passagem para um outro plano, mas que tudo vai permanecer igual. Como é que eu vou desencarnar? Como é que eu estou agora vivendo? Estou feliz, estou triste, estou angustiada, estou com raiva. Se eu morro nesse momento, como é que eu chego do outro lado? Não tem mágica. Do mesmo jeito. Por isso que precisamos flertar com a morte. Porque podemos ser acolhidos por ela em qualquer momento. Espero que demore bastante, a minha e a de vocês, né? Porque embora a gente saiba que a morte não existe, a gente tem coisinhas para fazer ainda aqui, né? Principalmente algo que a gente não pensa muito, que é se melhorar. A gente não vai ter mais tempo de vida para construir patrimônio, para viajar, para estudar, para ganhar diploma. Se a gente vai ter mais tempo de vida, só vale a pena se for para se melhorar. Então, flertar com a morte é também pensar na hipótese de que daqui a pouco a gente vai voltar para casa. E o que eu fiz da minha existência? Porque a gente fica adiando aquilo que é importante. Quando eu tiver tempo, quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu tiver filho, quando eu tiver casa própria. Ah, mas vamos fazer um trabalho voluntário lá no centro? Ah, mas eu não tenho tempo. Vai ter quando? Mas voltando para o meu tio, aí passa o enfermeiro, ele chama, e o enfermeiro olha, ele: enfermeiro, onde eu estou? Aí ele: Sandu, Jacarepaguá. Ele: ai, estou vivo. Essa é a atitude de alguém que flerta com a morte. Certamente o Chico Xavier, quando desencarnou, no que foi desligado, ele provavelmente pela sua intimidade com a espiritualidade,
com a sua intimidade com o fenômeno da morte, ele deve ter, ele mesmo, desligado o seu fio prateado. Então, o corpo parou, ele deve ter acordado, especulação minha, tá, gente? Leva isso muito a sério, não. Acordou lá, opa, tem um fiozinho aqui, desliguei isso, porque vamos fazer o quê? Aonde estão precisando da gente? Foi assim que ele viveu uma vida inteira. No finalzinho, seu corpinho já não aguentava mais trabalhar. Mas assim que ele se despojou dele, certamente ele se apresentou para o trabalho. Porque foi essa vida que ele viveu, a vida que valeu a pena ele viver, a vida que ele escolheu, porque nós temos escolhas. Falar em morte também é lembrar dos sábios da antiguidade. Eu não me recordo mais o autor, mas um deles disse: cuida para que tu possas ver os teus defeitos morrerem antes de ti. Antes de ti. Pensar na morte também é da morte daquilo que não nos serve mais. Então, por que a morte é necessária? Porque morte é transformação. Na verdade, a morte, ela vai nos trazer apenas transformação. E se nós não temos intimidades com a morte, seja ela a morte para nos prepararmos, para entregarmos um ser amado, para voltar para casa, seja a morte de vícios que nós temos e que precisamos matá-los, ou seja, transformá-los em virtudes. Então, flertar com a morte é flertar com a evolução. Porque se nós não morrermos fisicamente, o que será de nós? Tem gente que tem medo da morte. Você já pensou você ter 120 anos, não ter mais ninguém que você ame encarnado? O seu corpo está, né? Depois dos 50 começa a ficar crocante. A cada ano ele fica um pouco mais. Imagina com 120. Será que alguém ia querer ficar arrastando esse corpinho já tão degenerado? E sem ninguém que a gente ama mais perto? A mudança se dando rápida do entorno, a gente custando acompanhar, né? Quem está aí na faixa de idade minha, sabe o custo que a gente, a surra que a gente leva para acompanhar a tecnologia. Tem até um filme que espelha bem o que você está falando, que é o Highlander. Janice, e a morte prematura de um jovem, que ontem passei o dia num velório muito difícil, ver o pai ali chorando o tempo todo, um menino de 29 anos com filhos. Fala, tá, é uma transformação, mas é uma dor que assim. Então, meu amor, nós que abraçamos essa doutrina esclarecedora, a gente sabe que não tem acaso, não tem bala perdida, não tem erro médico. Embora todas essas pessoas que dão causa a essas coisas têm que ser responsabilizadas. Mas não é assim, eu passei por ali, uma bala perdida me pegou, eu não tinha que morrer, morri. Não, se eu passei ali, eu fui atraída porque eu precisava passar por aquilo. A primeira coisa que a gente precisa é ter a humildade de saber que o Pai cuida de tudo. Nós todos que estamos aqui acreditamos em Deus, né? Eu acho que isso a gente tem em comum, né? Todos acreditamos em Deus? E aí a gente precisa refletir. Não basta dizer eu acredito em Deus. Aí acontece alguma coisa que me contraria na vida, que pode ser a morte, que se eu não quero, estou sendo contrariada. E aí eu esqueço o que quer dizer acreditar em Deus. Então, por isso que eu digo, né? E aí até uma frase de Sócrates, esse filósofo que é pura sabedoria: conhecimento que não é útil não serve. Então, o conhecimento da doutrina, a gente saber de tudo que a gente sabe e na hora que não põe em prática, era melhor não saber. Se eu acredito em Deus, eu acredito nos atributos. Não é assim? Deus é absoluto. Tudo, todas as virtudes, Deus tem em absoluto. Então Ele é bom, Ele é justo, Ele é onipotente e Ele é onipresente, e Ele é onisciente. Então Ele sabe o que aconteceu a esse jovem. Ele vê o que aconteceu a esses pais.
ele poderia ter evitado se ele quisesse, não o fez. Então vamos pensar, se Deus é justo, se ele sabe, se ele podia evitar e não fez, isso é justo. Se ele é bom, e ele sabe, podia evitar e não fez, isso tem bondade. Mas como que perder um filho pode ser bom? Meu amor, é resgate. Eu agora lembrei, certa feita, Chico Xavier foi chamado à casa de uma senhora. E o filho dela não tinha os braços, não ouvia, não via, não escutava. Ele não tinha dois desses órgãos funcionando, só tinha as pernas funcionando e vivia numa cama e a mãe cuidando. E os médicos, ele teve um problema e os médicos falaram que tinham que amputar as duas pernas. Uma criança que já não tinha braços, não falava e não enxergava, ele ouvia, isso mesmo. E a mãe, como assim? Isso é bom, é justo? Que Deus é esse que permite que uma criança que já está nesse estado ainda fique sem as pernas? Chico é chamado. Que essa senhora estava em desespero. E quando ele chega lá, junto com seu guia, Emmanuel, espírito, Emmanuel lhe fala para ela, Chico, que esse menino, nas últimas 10 encarnações, ele se suicidou. E agora, ele já está ouvindo o barulho do rio que passa atrás da casa. E ele já está pensando, com as perninhas, no momento que a mãe se distrair, dele correr e se jogar no rio, para se matar novamente. E ele precisa de uma encarnação inteira, sem se matar, para que esse perispírito possa se depurar dessa marca tão séria que o fez se suicidar por 10 encarnações consecutivas. Agora, diante disso, tirar as pernas desse menino, para ele, é bom? É justo? Esse é o pai. Quando a gente leva um filho para tomar uma injeção, a criança, vamos dizer, 3 anos, ela entende que ela tem que tomar uma injeção. Mas o que a gente faz? Segura para que uma terceira pessoa possa cometer ali um crime, uma lesão corporal. Pega um objeto, perfura o cortante e atravessa a carne daquela criança. Não é um crime? Mas a gente não faz. E por que a gente faz? Porque é bom, porque é útil, porque é justo. Assim é o Pai conosco. A nossa ignorância e o nosso apego e a nossa pequena visão, às vezes muito estreitada por essa existência e pelo nosso apego, não nos deixa perceber a misericórdia do Pai atuando. Aquela mãe que estava sofrendo com aquela criança não era vítima. Quantas vezes ela foi aquela pessoa que falou, se mata mesmo, dane-se. Ou mesmo o seu algoz. Aquela pessoa que fez com que aquela criança, em outra existência, tivesse um desespero tão grande que se matou. Então, minha linda, é duro? É. Mas para isso, nós que temos essa doutrina, temos que colocar em prática. A dor diminui? Não. Mas a gente não se desespera quando a gente compreende. A gente aceita. E aí a gente começa a perceber que tudo está certo nas leis do Pai. Os espíritos superiores nos dizem que uma encarnação de 80 anos, que é uma média, é 1 segundo na eternidade. Quando a gente está no corpo, a gente não percebe assim. Mas quando a gente está desencarnado e pede para passar por isso, a gente vislumbra essa eternidade.
E por que a gente se sujeita a vir e receber um filho e entregá-lo de volta ao Pai em tenra idade e sofrer desse jeito? Porque a gente, quando está sem corpo, a gente vê um pouco mais ampliado e percebe que aquilo vai ser bom para nós. Vai ser bom para nós. Então, vamos um pouquinho de texto, senão a pessoa fala até o final. Se quisesse passar. Congelou. Agora foi aqui, viu? Eu consertei o Pegou seu. o gripe do meu. O meu. Bom, é para eu falar então, né? É para isso, é falar. Isso é muito interessante, né? Porque assim, teve uma época que eu fazia muita palestra com o Data Show, porque ele trazia umas informações, umas imagens, que são interessantes, até porque dentro da comunicação, né, quando você vê e ouve, você absorve mais. Mas aí aquilo já estava me incomodando, porque quando a gente está muito preso ao texto, a gente meio que perde um pouco a sintonia. E aí uma vez eu cheguei numa casa, até aqui pelos interiores, e a menina perguntou assim, você vai usar Data Show? Eu falei, não, hoje não. Ela falou, ai, que bom. Aí ela, foi tão espontâneo. E aí eu quis saber por que. Ela falou, não, porque a sua palestra, quando você não usa nada, flui diferente. Aí eu falei, então a minha intuição estava certa. Aí eu comecei a diminuir um pouquinho. Mas então, eu ia trazer alguns textos aqui, até de Leon Denis, mas o que a gente percebe em relação a esse tema da morte é que nós precisamos ter intimidade com esse assunto para entender que quem está desencarnado não vai nos fazer mal, não vai nos fazer um mal que já não esteja em nós, né? Não vai me fazer mal, vírgula, a menos que esse mal esteja em mim. Por quê? Porque o que o desencarnado, os nossos queridos, né, que a gente adora culpar, obsessores fazem? Eles não colocam nada em nós que já não exista. Então, se a gente é egoísta, eles podem fomentar esse egoísmo. Se a gente é orgulhoso, vingativo, eles vão cutucar para que isso apareça. Então, quando a gente pensa em espíritos, certa feita também uma senhora foi ao Divaldo Franco e falou assim, Divaldo, você precisa fazer alguma coisa, Divaldo. Ele, com relação a quê? Não, porque eu fui aqui, passei pela sessão e tal, e disseram que eu estou com um obsessor. Pelo amor de Deus, Divaldo, expulsa esse obsessor de mim. Aí ele olhou para ela e falou assim, só quem pode fazer isso é você. Reunião de desobsessão é boa? A gente bota um nome, né, Clélia? Faz um trabalho. Meus amores, mas se a gente não mudar a sintonia que fez com que eles se ligassem a nós, aquele pode até se beneficiar da reunião mediúnica e seguir o caminho dele. Mas vem outro. Então, qual é o antídoto da obsessão? É a gente aumentar a sintonia. Por quê? Porque um espírito obsessor, ele é um espírito de vibração densa. Por quê? Porque ele está vibrando, o negócio funciona, ele está vibrando numa vibração pesada, de vingança, de querer fazer o mal. Não passa. Não é? Ele está vibrando numa vibração pesada. Se eu estou com raiva, se eu estou com inveja, eu estou igualzinho a ele. Se eu estou desejando mal para alguém, se eu estou feliz porque aquela pessoa que eu não gosto se deu mal, eu estou numa vibração de mentor para atrairmos da guarda para perto? Não, eu estou numa vibração pesada. Então esse espírito vai chegar até mim. Ih, que lindo, ele conseguiu. Então, quando a gente fala, eu estou sentindo uma perturbação e tal, qual é o passo que a gente tem que dar? Pedir auxílio na casa espírita? Claro que sim. Mas aqui o auxílio é uma reunião por semana.
Não é assim? E os outros dias todas, as horas todas? Como é que faz? Prece, evangelho no lar, leitura edificante. Outro dia uma pessoa me ligou, eu estou sentindo isso, aí eu falei, bota música clássica. Música clássica é Mozart terapia. A música de Mozart tem uma vibração que ela entra, as suas vibrações sonoras entram na nossa faixa mental e aumentam a nossa vibração. E a gente sai da vibração do obsessor. Mas é só ouvir Mozart e começar a pensar coisas ruins? Não, claro que não. Mas aquilo vai nos ajudar. Então, a gente não precisa ter medo de quem está morto. Porque eles não podem vir aqui e derrubar o meu copo. Mas eles podem vir aqui, se eu estou com vontade de tacar o copo na minha filha, coisa linda da minha vida, estou com raiva dela. Aí eles podem ficar, taca mesmo, mas a vontade é minha. Eles não vão pegar a minha mão e fazer eu tacar. Mas eles podem ficar aqui. Está vendo? Ela merece. Aí, e podem ir lá buscar aquilo que eu não elaborei, que eu possa ter raiva dela do passado e trazer à tona. Isso pode. Se eu não perdoei, e aí isso faz com que eles nos atinjam dessa forma. Então, vamos ver aqui, ó. No livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo, tem um capítulo chamado Morte, que é o capítulo 50. Ela vai dizer assim: tudo que nasce, vive, morre e se transforma. Morte. E aí a gente vai lembrar de quem, né? Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E não é assim? Esse corpo vai morrer? Não. Ele vai se transformar. Ele vai compor, os átomos de carbono vão compor outros corpos. O corpo se organiza, tem o seu ciclo vital, desagrega-se e modifica as moléculas que o constituem, mediante o fenômeno da morte. A morte é, portanto, acontecimento biológico inevitável para todas as formas vivas da Terra. Considera a fragilidade orgânica na qual te movimentas e, ao cair do dia, antes do repouso no lar, pensa na possibilidade de a perderes mediante a transformação pela morte. Por que a gente tem que pensar que a gente pode morrer hoje ou amanhã? Para a gente não deixar para depois o que a gente tem que fazer. Perdoar, se reconciliar. Eu já tive e ainda tenho alguns pacientes que não falam com a mãe há 5 anos. O outro estava 3 anos sem falar com o pai e o pai morreu. Isso vai trazer grandes problemas de consciência, de arrependimento. Então a gente precisa entender isso. Todos nós, e não é só quem está mais velho, todos nós estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar. Ah, mas a gente vai se reencontrar? Claro que vai, mas pode demorar. Então se a gente tem que fazer, sabe, dar atenção para os pais, para os filhos, é agora. Ah, mas eu preciso trabalhar para juntar dinheiro, eu não posso dar atenção para o meu filho, eu tenho que construir patrimônio para ele. Não é disso que ele precisa. Embora a gente tenha um corpo e tenha necessidades físicas, mas eu não vejo um paciente chegando no consultório com um problema porque não teve um brinquedo, porque viveu de aluguel, porque passou alguma privação. Não vejo. Mas eu vejo os pacientes adultos trazendo uma criança ferida dentro de si porque foram negligenciados, porque não tiveram o afeto do pai ou da mãe, ou porque sofreram algum tipo de violência ou abuso. Isso sim, isso marca uma criança. Mas a falta de coisas, de jeito nenhum. Então precisamos entender que o tempo que estamos aqui, que estamos com os nossos afetos, ele tem que ter qualidade. Vamos dar atenção para os nossos pais agora, os nossos avós, se nós ainda temos. Vamos dar carinho, vamos dar atenção enquanto estão vivos, porque depois certamente nós vamos nos arrepender. Isso é flertar com a morte. O sono é uma quase desencarnação e ninguém tem segurança se despertará na aparelhagem física no dia seguinte. A gente, eu tenho medo da morte, eu não sei como é que vai ser. Sabe sim, todo dia a gente morre.
só não desliga o fio prateado. Mas a gente deita, esse corpo adormece e o espírito se emancipa. E é só por isso que a gente aguenta ficar aqui. Porque a gente encontra pessoas que estão em outro plano e que são muito importantes e que a gente, quando está no corpo, nem lembra. Aí a gente se apega a esse filho, a essa mãe e tudo, mas a gente já teve muitos filhos, muitas mães, muitos pais, muitos maridos, muitas esposas. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que despertar o amor universal. Não é só os meus. Temos que amar uns aos outros, todos nós. Temos que fazer ao próximo aquilo que nós queremos fazer para aquele amado de dentro de casa. É difícil? É. Mas se nós não começarmos, não vamos conseguir com facilidade. Se ainda não conseguimos amar o vizinho ou um colega de trabalho, vamos ser gentis, que é o início do amor. O amor começa na gentileza, segundo nossa querida irmã Sheila. E nós podemos ser gentis. Tratar todo mundo com amorosidade, com cordialidade. Isso é um prenúncio de um amor. Não olhar os outros como pessoas que estão antagonizando conosco. Vamos matar o ódio em nossos corações. Essa morte, ela é necessária para o mundo. Claro que sim, mas para cada um de nós. Se eu tenho ódio dentro de mim, capaz de falar impropérios para uma outra pessoa porque ela torce para outro time, porque ela tem outro posicionamento político, ou se ela tem uma opinião diferente da minha, eu preciso caminhar para essa morte. Matar esse ódio que envenena primeiramente a mim e depois o meu ambiente. Mas eu amo muito essas pessoas, meus familiares, mas se eu tenho ódio dentro de mim, eu estou envenenando essas pessoas que convivem comigo. É isso que eu quero para mim e para os outros. Essa é uma morte necessária. A morte da nossa animosidade, da nossa agressividade. Vamos ter mais cuidado ao falar com as pessoas. Vamos ter mais docilidade. Ah, mas eu estou nervosa, então vai bebendo água até passar. Que o outro não tem nada com isso. Às vezes até tem, mas talvez seja mais ignorante do que eu e eu consiga baixar a guarda. E aí a gente vai caminhando. Faze uma avaliação do teu dia. Busca retificar o em que te enganaste. Reprograma as tuas atividades e vive com a retidão que caracteriza aquele que dispõe de pouco tempo, confiando no prosseguimento da vida após o transe. Então a gente tem que agir como se a gente tivesse pouco tempo. Então eu tenho que amar hoje. Eu tenho que perdoar hoje. Eu tenho que pedir perdão hoje. Eu tenho que ser uma pessoa melhor hoje. Então flertar com a morte no sentido mais amplo é: se eu morresse hoje, eu ia despertar bem no plano espiritual? Como é que eu ia acordar no plano espiritual? Com mágoa? Com rancor? Com ódio? Sem falar com aquela amiga que cresceu comigo, mas se posicionou diferente de mim agora nas últimas eleições? Eu deletei. Eu cancelei, né? A palavra da moda. Será que nos é permitido cancelar pessoas que nos foram às vezes tão queridas? Precisamos matar esse tipo de comportamento. Precisamos compreender que só o amor traz uma verdadeira revolução no mundo. Revolução no mundo, né? Para que a gente possa ajudar a Jesus nessa transição planetária, a gente precisa estar junto, travando essa batalha íntima. O que eu tenho que eu não gostaria de levar se eu morrer amanhã? O que eu preciso matar em mim? Qual é o comportamento? Aquele comportamento agressivo, aquele linguajar agressivo que eu uso com palavras chulas. Outro dia, conversando com uma pessoa a respeito, né, de palavras chulas,
e a pessoa por acaso era espírita também. E eu falei, você ia querer um anjo da guarda que falasse assim? Nunca pensei sobre isso, então pensa agora e me responde. Você ia querer um anjo da guarda junto com você, zelando pelo teu bem-estar, que já usasse desse tipo de palavras chulas, de palavras pesadas, sem nenhum cuidado, agressivas? Não gostaria. Eu falei, por que você faz isso com o seu anjo da guarda? Por que ele tem que conviver com você desse jeito? Por que você se comporta como você não gostaria que se comportasse com você? Será que a gente vai atrair quem? Todos nós queremos atrair, principalmente, né? A gente fica doente, chama logo o Dr. Bezerra de Menezes. Da Bíblia falando dele em nota. Não é assim? É o primeiro que a gente chama. E é para chamar mesmo. Ele não foi para as esferas superiores, ele declinou do convite. Porque ele ama. Então ele ficou aqui na crosta da terra para cuidar de nós. Vamos pensar. Muitas e muitas vezes nós somos um anjo da guarda na vida de alguém. Que anjo nós estamos sendo? Um anjo com bons exemplos, com boas vibrações? Aquele anjo que é ponte? Ou aquele anjo decaído que ajuda o outro a colocar paredes entre ele e outros? Precisamos refletir se estamos fazendo a diferença no mundo. Nossa, Janice, você está querendo muito. Eu estou aqui, Nova Friburgo, vou fazer a diferença no mundo. Vai, se você se propuser isso, vai. Primeiro no seu mundo interno. Depois, se você se transforma, se você se melhora no seu mundo interno, você melhora o seu entorno. Porque à medida que a nossa vibração, como eu falei lá, né, sai da vibração do obsessor, da vibração pesada, nós somos o tempo inteiro afetados uns com os outros. Então, se eu tenho uma vibração pesada e chego perto de alguém, eu afeto essa pessoa. Se eu melhoro a minha vibração, eu também afeto essa pessoa positivamente. Ou nós não conhecemos, todos nós, pessoas que a gente adora estar perto e pessoas que a gente fala, já veio. Não é assim? E nós somos que tipos de pessoa? Aquele que afasta o bolinho? Ou aquele que as pessoas querem, quando você chega, querem te dar um abraço? Vai depender do que você está emitindo. O que você quer emitir? O primeiro beneficiado somos nós. Nós precisamos limpar o nosso vaso. Nós somos criaturas do Pai, prontas para refletir o quê? O amor do Pai. Mas nós temos muitas sombras. E esse amor, que é uma luz, ela se projeta no mundo com muitas sombras. Então precisamos limpar o nosso veículo. De que forma? Sendo perfeitos? Também queria, né? Não dá nessa encarnação. Aliás, faltam muitos para nós. Mas a gente já pode ser melhor. A gente já pode ser uma pessoa que emite uma luzinha, que reflete um pouco dessa luz que a gente recebe quando a gente ora fervorosamente, quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, quando a gente vem aqui e está todo mundo nessa vibração dos mentores que estão aqui. Nós estamos emanando luzes, nós estamos emanando energia que essa espiritualidade está captando para o nosso próprio benefício e para benefício de espíritos que aqui são trazidos para serem curados. Nós estamos fazendo isso agora. E por que não emitimos essa luz o tempo inteiro? Porque somos distraídos, preguiçosos. Porque não mantemos essa vibração que estamos tendo aqui lá fora. Se aqui nós conseguimos o tempo inteiro. Nós temos que querer. Nada nos é dado 0800. Não existe almoço grátis. Existe trabalho. Existe vigilância. Como Jesus nos disse, vigiai e orai.
que vigiar? Porque enquanto não formos perfeitos, para nós é muito mais fácil fazer o que fazíamos antes, errar. Então, se queremos manter essa vibração, porque todos nos sentimos bem aqui dentro, não estamos bem aqui? Não estamos nos sentindo pessoas até melhores, porque estamos vibrando no nosso melhor aqui dentro, fazendo sintonia com coisas boas, ouvindo coisas pertinentes. Nós chegamos lá fora e vamos nos ligar o quê? Noticiários escandalosos, notícias nas redes sociais de maledicência, de fofoca, de ódio. Aí nossa vibração, ó. Aí aquilo que a gente tem de pior, clica. E aí o de melhor fica guardadinho e o de pior sobressai. Aí temos dor de cabeça, dor de estômago, constipação, dor nas juntas. E não sabemos nem porquê. Energias, meu irmão. Energias. Desenfaixa-te, continua, né, a nossa Joana de hoje. Desenfaixa-te dos elos retentivos com a retaguarda, sempre que te sintas atado, recordando que a vida prossegue e toda vinculação com os caprichos humanos representa sofrimento em programação. Se nós continuamos a fazer o que já fazemos em outras encarnações, continuamos sofrendo. Vamos ter o tempo que quisermos, que precisarmos para evoluir. Mas se a gente faz isso mais rápido, a gente sofre cada vez menos. Todos os momentos que passam podem ser considerados adeuses. Já pensou? A gente sai de casa brigado com um ser amado, e aí, quando chega em casa de volta, essa pessoa não está mais? Ou nós não voltamos? E vamos acordar na espiritualidade com aquela mágoa. Ai, mas eu estava brigado, eu quero voltar. Aí nem prossegue direito, porque fica amarrado naquele sentimento. Vai ter paz? Não vai. Então vamos flertar com essa possibilidade desses últimos momentos. Sempre os nossos momentos podem ser os últimos. Assim, avança para o amanhã, libertando-te, para alcançares o triunfo da tua imortalidade. Esse era o recado de Joana para todos nós. Nós precisamos ter intimidade com esses assuntos. Ser espírita, como diz Raul Teixeira, não é para quem quer, é para quem aguenta. Eu acho essa frase muito interessante, porque é isso mesmo. Todos nós já passamos por outras religiões. Outras religiões é fácil, né? Algumas você paga uma quantia, fica livre dos seus pecados. Outras você manda rezar, né, lá a liturgia, fica livre dos seus pecados. Em outras você culpa o guru ou culpa a entidade que te mandou fazer isso ou aquilo. E a gente passou por isso muito tempo, buscando pitonisas, buscando os oráculos. Por quê? Porque a gente queria que alguém dissesse, faz assim, faz assado. Porque se desse certo, tudo bem, mas se desse errado, foi fulano. Foi fulano que falhou, não fui eu. Doutrina espírita não. A gente recebe muito conhecimento e muita responsabilidade. E não tem mais desculpa. Ah, mas eu estou sofrendo porque a minha mãe, ela quando me criou, não tem vítima. Você teve a mãe que você precisou ter. E outra coisa, ela pode ter feito o que foi, agora tu é adulto. Isso é bem psicologia também, né? Não importa o que fizeram com você, importa o que você fez com aquilo que fizeram com você. Ah, mas eu sofri isso, que ok, mas agora, e agora? Daqui para frente. O que nós vamos fazer? Vai continuar culpando a mãe? Às vezes a mãe já morreu e a criatura segue, arrastando aquela corrente. Porque enquanto ela culpa a mãe, ela precisa mudar? Não,
culpa não é dela, não é? A culpa é da mãe. Então, eu não sou feliz porque a minha mãe fazia isso, a minha mãe, ou meu pai. A doutrina espírita traz a responsabilidade e fala assim, ó, é contigo. E foi o que me atraiu aos 19 anos, faz pouco tempo, né? Aos 19 anos, porque eu sempre fui aquela adolescente, minha filha está aqui, né? Não devia estar falando, fico me entregando. Não é? Não fica sabendo, depois ela usa isso contra mim. Eu sempre fui aquela que minha mãe falava assim, não faz isso, por quê? Porque eu não quero, eu ia fazer. Tinha que me explicar. Então, eu nunca aceitei essa coisa. E ela era muito católica e eu não aceitava o catolicismo. Porque era isso. Por que não pode? Porque é pecado. Mas por que é pecado? Porque Deus não quer que você faça. Mas por que Deus não quer? Quem vai fazer sou eu. Então, eu ficava nisso. Quando eu encontrei a doutrina espírita, aos 19 anos, imagina, eu estava no Rio de Janeiro, e eu comecei a ler. Primeiro que eu me apaixonei, porque me deu resposta a questões que nem nada me dava. Ninguém, nem religião nenhuma. Questões existenciais. A primeira delas é que eu tinha um certo medo da morte, porque eu achava que a morte era um nada, ao mesmo tempo eu tinha uma intuição que não era, e eu não entendi. Então, quando desmistificou, quando eu flertei com a morte através da doutrina, fiquei feliz, falei, não vou morrer mais, legal. Foi o primeiro presente. E depois, porque eu perguntava assim, mas eu posso vir aqui, tio? Meu tio Gênesis. Eu posso vir aqui depois sair daqui para a boate? Pode. Eu posso tomar um beer night? Pode. Eu posso namorar aqui, acolá? Pode. Sim, eu posso tudo. Pode, minha filha. Deus lhe deu o livre-arbítrio. Você pode tudo, mas esse mais acaba com a gente, né? Mas é isso. Você pode tudo, mas você aprende que toda ação tem uma consequência. E nós, que demos causa a qualquer coisa, somos responsáveis pelo efeito, pela consequência. Mas isso deu o quê para todos nós? Autonomia, que é uma coisa que para mim sempre foi muito importante. Então, o maior presente da doutrina foi matar a morte, e o segundo maior presente foi me ajudar a errar menos. Quem encontra o que a doutrina nos traz, nunca mais erra? Claro que não. Nunca mais erra igual. Nunca mais erra igual. A gente continua errando, mas aí o erro dói. E aos poucos a gente abre mão do erro. Porque a gente percebe aquela dor e percebe que foi ingênuo ao praticar aquilo, porque a gente não consegue mais não ver a consequência. E isso faz com que a gente comece a refletir. E quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente estuda o Evangelho de Jesus, mais a gente aprende a viver. Então, doutrina espírita é para os fortes. Porque é isso. Não dá mais para a gente botar a culpa em ninguém. Não dá mais. Entrou na doutrina, começou a estudar, começou a aprender, a gente... mas é que eu não dou sorte na vida. Sorte? Você é espírita? Né? A sorte não existe. Não, então, outra. Não é sorte, é porque as pessoas me perseguem. Eu arrumo um emprego, mas fulano me persegue. Fulano te persegue? E o que você está fazendo? Acabou, não tem desculpa. A pessoa tem que se olhar e ela vai ver, pois é, eu estou sempre arrumando um jeito para não fazer isso, não assumir essa responsabilidade, passar para o outro. Aí começa a ver, aquilo começa a me incomodar, daqui a pouco quando você vê, você está mudando. Mas tem gente que de fato não aguenta, né? Depois de 40 anos de doutrina, quanta gente eu já vi chegar nas casas espíritas, vem pela dor, melhora e vai-se embora, porque não aguenta perceber que a sua vida está na sua mão. É para os fortes. Estou infeliz, a culpa é minha.
É escolha. Qualquer coisa que esteja me acontecendo, a escolha foi minha. Se não foi agora, foi no passado. Então não tem jeito. Mas agora você olho tudo, não acho nada, sou uma pessoa, fui criada livre, né? E estou sofrendo, eu nasci, né, com uma doença congênita, muitas pessoas nascem, já nasci assim, não fiz nada, não fez nada, nessa, né? Igual o caso do menino com a mãe lá do Chico. Nunca tinha feito nada nessa encarnação, estava ali com 7 anos, deitado numa cama todo o tempo, cuidado pela mãe. O que ele havia feito nessa encarnação para estar sofrendo, padecendo tanto? Nada. Mas nós não fomos criados agora. Estamos há muito tempo na estrada. Vamos levar quantas encarnações mais para pegar nossa vida nas mãos e falar, eu quero fazer diferente? Porque tem muitos espíritos na fila para reencarnar. E nós ficamos lá na fila também, pedindo essa oportunidade. E sabe por que nos deram? Porque eu sou uma pessoa muito querida. Não, porque eu me comprometi a fazer diferente. No livro Os Mensageiros, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia do Chico, nós vamos ver uma colônia, Campos da Paz, bem na crosta da terra, onde lá muitos irmãos são preparados para virem para a terra atuar como médiums. E a maioria fracassa. Muitos preparados. Chega aqui, não pegam, não trabalham. Mas só os médios acontece isso? Não, ali é uma amostra de que mesmo essas pessoas que são preparadas para virem como médios, ou seja, têm um trabalho a realizar, não são melhores do que ninguém, muito pelo contrário. Eu digo que os médios são aqueles tão endividados que Deus dá um plus para eles pagarem mais rápido com o trabalho. Então, os médios geralmente são os mais endividados e que já se arrependeram do que fizeram e querem trabalhar para resgatar os seus dentes. Mas vem para a terra, a maioria desses que saem lá e não conseguem cumprir por vaidade, por egoísmo, por distração com as coisas do mundo. Então, meus irmãos, precisamos entender que receber conhecimento não pode ser para botar dentro da gaveta, não pode ser para deixar dentro do livro, ou para quando a gente vem aqui na palestra, estou bacana, eu vou lá no GEL, vou tomar um passe. Muita gente trata a doutrina assim. Aí eu não ando bem, estou precisando ir lá tomar um passe. Passe é bom? Maravilhoso. Água praticada? Também. Mas não é vou lá para tomar um passe. Porque não adianta. Eu tenho que ir lá para me fortalecer, para eu me melhorar. É isso que faz a melhora na vida. Quando a gente se melhora moralmente. Porque tudo que a gente sofre tem a ver com o nosso caráter. Pega todo o problema que você estiver passando nesse momento e tira o interesse pessoal. 90% desaparece. Se há algo que a gente pode apontar os nossos lemes para buscar como objetivo dessa encarnação, é atacar o nosso interesse pessoal. Colocar o interesse da humanidade acima do nosso. É muito, tá? Da coletividade, da casa espírita. Quantos irmãos chegam para a casa espírita? Eu quero trabalhar. E não colocam a casa em primeiro lugar. Colocam suas vaidades. Mas o que tem para eu fazer? Não, o banheiro está sujo. Nunca mais aparece. Pensando que a Clélia está pensando que eu sou? Se botar para o banheiro. Mas me disseram que eu sou médium, eu quero ir para a reunião para trabalhar. Opa! Não, meu irmão, você tem que passar, tem todo um ritual, você tem que conhecer a doutrina, você tem que se
afeiçoar com a casa. Tá vendo? Fui lá, não quiseram que eu trabalhasse. Por isso que eu não trabalho, né, irmão? É para toda casa. Eu que dou palestra em muitas casas, eu vejo pessoas assim, frequentam uma casa, daqui a pouco frequentam outra. Aí vem falar comigo, né? Porque muitos eu conheço, eu sou meio distraída. Eu falo, você não era? Ah, vai lá, olha, tem uma panelinha e tal, eu queria trabalhar, mas só fulano e fulano. Tá, ok, eu já entendi. Por quê? É o interesse pessoal que está na frente. Não veio para trabalhar para Jesus. Veio para trabalhar para a sua vaidade, para o seu ego, para aparecer, para dizer eu trabalho na doutrina. Mas não quer trabalhar para Jesus. Trabalhar para Jesus é trabalhar sua humildade. É fazer o que tiver que fazer. É encher copinho. É, sei lá, tirar o pó, arrumar o som, ajudar o carro. Né? Ajudar a Janice quando o negócio trava. É qualquer coisa. Qual é o trabalho bom? O trabalho bom é o feito. É aquele que é necessário naquele momento. Mas nós viemos e repetimos. Estamos aqui de novo, preocupados com coisa que a gente toca. Nada do que a gente toca é real. Na antiguidade, o critério de realidade era tão diferente do de hoje. O estado da antiguidade, o critério de realidade era a imortalidade. Então tudo aquilo que era imortal era real, ou seja, o espírito era real. Né? Platão, com o mundo das ideias, trazendo o mundo das ideias, trazendo essa ideia de que isso sim era imortal, então era o real, e que tudo que nós tocávamos era uma simples cópia do mundo das ideias. E hoje, como é que isso é feito? Qual é o critério de realidade para nós? É tudo que a gente toca. Hoje o critério de realidade são os sentidos. Se eu vejo, se eu toco, se eu percebo, é real. Se eu não vejo, não é real. Então o espírito não é real. A mediunidade não é real. Então a gente precisa entender quais os valores que nos norteiam. Flertar com a morte nos dá essa ideia de que nada do que eu toco é real. E os últimos minutos nos alcançam, vou aproveitar para a gente falar dessa festa que é dedicada, na maioria dos lares, no dia 25 de dezembro, a Papai Noel. Quem é Papai Noel? É uma invenção. Aliás, domingo, o André Trigueiro, no seu Papo das 9, trouxe uma reflexão muito pertinente. Quem quiser ver, está no YouTube, sobre Natal, onde ele mostra que Natal, a festa que nós conhecemos, é uma mistura de várias tradições. Mas e para nós, o que é Natal? Nós que somos cristãos, é uma festa cristã. É Jesus. E o que representa o Natal? O que tem que representar para nós? Uma festa onde o que é mais importante é o que a gente toca, que não é real, que vive nesse mundo efêmero. Qual foi a mensagem desse Cristo para todos nós? Nasceu uma estrebaria para nos dizer, olha, não importa casa de luxo, não importa carro, não importa mesa farta, importa se você está amando aquelas pessoas que estão ali. Você está de fato amando? Você está olhando no olho do teu filho, do teu pai, da tua mãe? Você está dando amor, está dando carinho? Rabanada é uma delícia, gente, eu sou apaixonada. Mas se não houver amor, vamos comer rabanada sim, vamos fazer a nossa festa, cada um tem direito de festejar como quiser. Não estou aqui fazendo apologia que a gente não deva festejar, mas a gente não pode repetir como pagãos, fazer do Natal de Jesus uma festa onde há desperdício, quando tanta gente passa fome, onde a gente muitas vezes se endivida para dar um presente caro para alguém, para mostrar que a gente é importante para essa pessoa. Olha a mensagem que você está dando para um filho, para um neto, para um marido, para uma esposa. Eu não valho nada, mas esse
celular aqui, ó, vou pagar em 1 ano. Mas eu não valho nada não, mas eu sou legal. Precisamos refletir sobre isso, meus irmãos. É linda a festa do Natal. É o momento do ano mais importante para mim. Meus filhos sabem disso. É o único momento do ano que eu faço questão que eles estejam. Meu aniversário, Dia das Mães, nada. Mas para a gente comemorar a essência do Natal, onde a gente lê uma página sobre Jesus, faz uma prece e olha um no olho do outro. E a cada ano eles querem me matar, porque tem menos coisas. Tem menos coisas que representam o dinheiro. Porque o importante é a gente estar junto, aí a gente joga Rummikub, faz um amigo oculto com bobagem, com um monte de barulhada durante o ano, só para a gente brincar. Porque senão, né, eles não vão querer nem ir lá para casa, né? Tem que ter uma coisa. Qualquer hora eu vou passar sozinho, ainda bem que agora eu arrumei uma cachorrinha. Mas tudo bem. Mas é isso, meus irmãos. Que a gente lembre que Natal é renascimento de Jesus no coração do homem. Que Jesus, que veio ao mundo dar essa lição maior de humildade, porque sem humildade a gente não desperta nenhuma virtudes. Então, da humildade e do amor. Feliz Natal para todos. E lembrem do Mestre Jesus abrindo os braços e dizendo: venham a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Muito obrigada. Bom, meus irmãos, antes de começar o espaço, desculpa pela minha emoção, mas a Soninha me fez chorar aqui e não consegui fazer a prece para introduzir a palestra da minha irmã, mas a gente, nesse momento, vai apagar as luzes, né? E Sônia vai fazer a reflexão para a gente tomar o passe, beber água fortificada e depois nossa prece em nome. Bom, vamos então ficar em silêncio, abrir nossos corações, para que eles fiquem receptivos às bênçãos que serão aqui derramadas sobre nós, que possamos recebê-las para a nossa cura mental, física e espiritual. Francisco de Assis é o patrono dessa casa, da nossa casa de oração. E a oração dele é uma verdadeira oração de transmutação. E ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu tenha amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.